Os bebês são como transmissores e receptores de informações, emitindo sinais em todas as direções, como se estivessem no mar, e eles reagem apenas ao que chega até eles. Assim, o ambiente próximo, como os pais ou a própria casa, molda quem eles são. Há mais de 30 anos trabalhei com bebês e fiz um experimento trocando 5 bebês. Com a mesma mãe, as informações não voltam, mas com outra mãe, elas retornam. Trocar 5 bebês traz respostas variadas, refletindo a identidade de cada criança. Há uma ideia de que a vida de um bebê é de 80 anos. Durante a amamentação, o bebê processa todas as informações que recebe em seu cérebro. Ou seja, todas as informações estão registradas. Falam de uma cena de vida, mas bebês estão começando a viver. Não é uma cena de vida. Como essas informações estão no fundo, quando várias coisas acontecem comigo, digo que é como uma luz acesa. Quando uma pessoa olha para trás, uma cena de vida, mas os bebês estão começando suas vidas. Ao olhar para o futuro, como essas pequenas informações no fundo, cenas aparecem rapidamente, revelando informações sobre a vida. Quando a criança chega a 2 anos, essas informações se tornam realidade. É como um flash, onde experiências vividas se tornam reais. E você percebe que já viu aquilo antes. Você pode sentir que já viu algo assim. Essas informações estão no cérebro. Durante a criação dos filhos, essas informações começam a surgir. E à medida que o tempo passa, como quando a criança chega a 1 ano e meio ou 2 anos, essas informações se concretizam em formas específicas na realidade. É como se flashes de várias informações aparecessem, e você realmente vivencia isso, lembrando que já viu aquilo antes. Todos nós já tivemos essa experiência, não é? Mesmo em sonhos. Você pode ter certeza de que nunca disse aquilo, que não era daquela época, ou deste universo, mas ainda assim, você sente que já viu algo assim. Essas pequenas informações estão armazenadas no cérebro. Na época do doce, o que acontece? As informações vão surgindo em flashes, com cores e formas se misturando. E quando isso se torna realidade, você acaba resolvendo as coisas por conta própria, lembrando que já viu aquilo antes na sua mente. Existem essas situações, sabe? Em vários lugares, há momentos em que você percebe algo. E até mesmo nas creches, quando os cuidadores interagem com as crianças, os bebês e os pequenos. Do ponto de vista do Rossan, isso pode parecer uma rebeldia, mas a partir das 4 horas não seria uma rebeldia, certo? Eu não sou assim. Eles emitem sinais. Esses sinais viram uma forma de comunicação. Quando isso se acumula, sinais de um agricultor podem virar ações. Isso se relaciona com a fase de rebeldia. Ao contrário de outros animais, os humanos no Japão têm um ritmo próprio. Vem a pergunta: por quê? Aos 40 isso ocorre, e com o movimento fica claro. Por que existe esse sistema? Em momentos de dificuldades, várias situações surgem. Quando isso se encontra com a realidade, surge a pergunta: por que isso acontece? Então, por quê? E como isso se manifesta como um sinal? Quando você chega aos 40 anos, isso acontece, mas à medida que suas mãos e pés se movem e você ganha força, isso se torna mais evidente. Isso se torna uma ação, e do ponto de vista de quem recebe, pode parecer uma rebeldia. À medida que isso se acumula em 3, 4, 5 situações, começa a aparecer em vários contextos. Portanto, isso acontece. 40, a criança tenta transmitir isso como um sinal próprio, ou como uma autoconsciência. O que é isso? Essa pergunta, eles estão enfrentando isso. É o que está acontecendo. Cuidadores, professores de jardim de infância e escola não entendem. Não é só falta de compreensão. Isso não importa para eles. Impõem suas vontades, pressionando crianças. O que as crianças sentem ou pensam não importa. No jardim de infância, isso é mais evidente. Elas se comportam como cães, sentadas. As crianças revelam pequenas informações internas. Mesmo assistindo à TV ou em várias situações, essas informações se cruzam. As crianças acabam se comportando como cães, sentadas, em vez de serem tratadas como seres humanos. Então, por que existe esse sistema que se aplica aos humanos
Isso é algo que já não existe, e essa é a forma como o sistema educacional japonês funciona. Nesse contexto, há algo dentro de nós que de alguma forma se revela. Essas pequenas informações que vêm de dentro começam a aparecer. Em várias situações, mesmo assistindo à televisão ou em outros lugares, essas informações se cruzam, e quando a luz se acende, há um momento de inspiração. Isso se manifesta como sinais e também como palavras. Essas coisas estão presentes durante toda a vida, mas isso é até a idade em que começamos a entender as coisas. A sensibilidade é bastante forte, mas a partir do momento em que começamos a entender, essa sensibilidade vai diminuindo gradualmente. Quando chegamos ao terceiro ano do ensino médio, ela praticamente desaparece. Então, até o terceiro ano do ensino médio, ainda há uma boa dose de sensibilidade, mas depois disso, ela se torna bem menor. Por isso, o que é realmente importante começa a partir do final do ensino fundamental. Até o terceiro ano do ensino médio, esse é o momento mais importante. Algumas pessoas dizem que é quando a sensibilidade está mais alta. Então, as palavras usadas pelos profissionais de saúde que lidam com pessoas são, na verdade, uma espécie de resposta tardia. Não sei o que está acontecendo do outro lado, mas debaixo da porta está saindo água. Bem, não é necessariamente um líquido denso, mas algo está saindo, e as pessoas interpretam isso de várias maneiras, dizendo que isso é denso, ou não, e acabam escrevendo artigos sobre isso. O que está do outro lado é parte da realidade, e pode ser três coisas ou outros líquidos, e isso faz parte da vida cotidiana. Mas eles não estão prestando atenção nisso. Aqui, os cientistas de hoje não entendem nada. Estão falando pura bobagem. Isso é utilizado na educação. Isso é utilizado na medicina, sem entender nada sobre a pessoa. Põem isso, forçando a barra. E isso é até determinado por lei. E então, essa pessoa acaba sendo prejudicada. Tudo isso em troca de dinheiro. Essa é a realidade da medicina e da educação, não é? E os pais acabam seguindo esse exemplo. Quando se trata de crianças, essa é a realidade da sociedade. Mas aquela criança, no fundo, já sabe quem ela é. É 100% necessário falar sobre o significado da existência. E os funcionários estão se conectando através do amor. E, com isso, desde o momento em que são bebês, todas as informações sobre suas vidas já estão se manifestando. Esses bebês e crianças pequenas estão prestes a viver suas vidas. Nesse contexto, como os pais devem se relacionar com esses bebês e crianças pequenas? É um período em que os bebês estão emitindo e recebendo sinais. Assim como no mar, onde há espinhos em todas as direções, é mais ou menos assim que funciona. Os bebês estão emitindo informações. E, quando essas informações são emitidas, eles só reagem às respostas que recebem. Isso se refere aos pais ou ao ambiente em que estão. O ambiente ao seu redor molda quem você é. Então, mais de 30 anos atrás, quando eu trabalhava na área de bebês e mães, eu fiz bastante pesquisa sobre a troca de bebês. As pessoas pediam para trocar os bebês. Mesmo que fosse por um dia, eu já fiz isso com pelo menos 5 bebês, pedindo para trocá-los. As crianças compram isso completamente. Como elas estão sempre com a mesma mãe, mesmo que emitam informações, elas não retornam. Mas quando a mãe muda, as informações que foram emitidas voltam. Mesmo que sejam informações pequenas, que parecem desaparecer, quando a mãe se envolve, elas ressurgem. E quando 5 pessoas se envolvem, várias informações emitidas retornam e qualquer criança acaba refletindo isso em seu próprio rosto. Se você for criado sempre pela mesma mãe, você acaba não mudando. Os pais estão sentados ali, fazendo com que a criança perca sua própria identidade. Depois, quando a criança vai para a creche ou para o jardim de infância, eles acabam tirando tudo dela. Então, o que é realmente importante é essa troca de informações. E quando as palavras começam a surgir, o que se torna necessário é a comunicação. A comunicação com o seu próprio cérebro. A comunicação com o seu corpo. A comunicação com o cérebro do outro. A comunicação com o corpo do outro. E também a comunicação com o tempo e o espaço. Isso é o que começa a acontecer. E a pergunta é: para que fazemos isso? São pequenas informações que chegam até nós.
Houve momentos em que isso não acontecia, mas agora está presente. Quando o aleitamento materno termina, é difícil que isso venha à tona como se espera. Dentro desse contexto, sou a informação do meu pai. Com o tempo, me afasto da felicidade. Desejo voltar a ser 100% feliz e amado. Esse desejo se manifesta na comunicação, na troca de informações. Se essa troca, como a de um ouriço do mar, cessar, a próxima etapa é tentar isso pela comunicação. O fato de que me afasto de ser 100% é um sinal de mim. Então, começo a me comunicar. Essa comunicação traz à tona pequenas informações do meu cérebro, necessárias para elevá-las. Se a troca de informações, como a de um ouriço do mar, deixar de existir, a próxima etapa é tentar fazer isso através da comunicação. É um sinal de que eu, que era 100%, estou me afastando disso. É como um grito, um sinal. E então, começo a me comunicar. Essa comunicação é sobre ter pequenas informações que estão dentro do meu cérebro e que estão chegando até mim. Isso é necessário. É necessário elevar isso para despertar algo. É comunicação. Quanto mais você faz isso, mais você consegue recuperar seu verdadeiro eu. Você pode recuperar isso? Nesse sentido, estamos falando das 7 qualidades.